história. Então, essa é a fábula do livro do Gênesis. A história do povo de Israel teve algum acontecimento que deu origem a essa fábula. Qual que foi? Então, o capítulo 2, 3 e 4 e 5 do Gênesis foi escrito na época do rei Salomão. Na época do rei Salomão, o que acontecia? O rei, quantas esposas ele tinha, sabem? 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Agora, essas mulheres, essas esposas que ele tinha, esposas, então, casamento oficial, Então, essas esposas, quem que eram? Era o povo da ralé? Eram quem? Filhas de outros reis, não é? Tudo negócio de Estado. Eram, na verdade, o quê? Alianças comerciais, militares e e políticas que Salomão estava fazendo. Então, esse número para demonstrar o tanto de influência que Salomão estava tendo naquela época. Agora, para cada esposa do rei, elas iam dividir tudo o mesmo dormitório? O que vocês acham? Não. Agora, 1000 mulheres na mesma casa? Não, Quer dizer, existiam muitos palácios. Agora, um rei, para manter tantos palácios assim, como é que ele ia fazer? De onde ele pegava a riqueza para construir esses palácios? Do trabalho do povo. Explorava através do imposto, através do trabalho escravo para o Estado, trabalho forçado chamado de corvéia, e os filhos dos camponeses tinham que prestar serviço militar. E as filhas dos camponeses tinham que prestar serviço doméstico nos palácios. Olha a situação do camponês. Revolta o camponês ou não? Pois é, esse camponês é o Adão. E essa mulher, então, que apareceu e comeu do fruto proibido, quem que era? Uma das esposas de Salomão, a rainha de Sabá. Quando Salomão se encantou com a rainha de Sabá, aí ele começou a construir vários palácios e vários templos para outros deuses, não é isso? É a história. Então a rainha de Sabá é essa mulher que comeu o fruto proibido e deu para Salomão experimentar também. Ele experimentou, pronto. Toda a exploração baixou sobre os israelitas. Está vendo? A exploração. E o Estado a serviço da exploração. Então aí para a gente poder entender bem aí como que vem as coisas. Oi. Reivindicar os seus interesses, é uma sociedade calada. Tá legal. Da onde vem isso? Já é. Não, vamos trabalhar assim isso. E vamos falar no microfone também. Lembra do microfone para poder gravar. Tudo aqui registrado, hein? Falou que não devia. Bom, mas a gente vai tratar desse assunto sim, ainda mais porque vamos falar da organização popular. Por que uma parte do povo se organiza, mas a grande maioria não? Então, vou adiantando, a grande maioria está domesticada, não sai ali do centro de onde foi amarrado. Por que as novelas são do jeito que são? Por que as informações que nós recebemos são desse jeito? Só um exemplo, quando abriu as Olimpíadas de Pequim, aí era o dia que eu estava em Cuba, É dia 8 de agosto de 2008, às 8 horas da noite na China, Lá em Cuba, 8 horas da manhã. Bom, por que é uma data que eu guardei, Porque é meu aniversário. Mas é porque os chineses têm o número 8 como o número da sorte. Então por isso que foi isso. Agora,
ouvindo então a abertura lá em Cuba, olha, eu fiquei abobado, né? Muito bonita, coisa assim excepcional, tecnologia de ponta, ao mesmo tempo mostrando a cultura milenar, né? Aquela multidão toda, uma coisa, né? Bom, a minha esposa assistiu a mesma abertura que eu assisti lá, assistiu aqui, em São José dos Campos. E ela ouviu os comentários do Galvão Bueno sobre a abertura. Olha, só faltou ele colocar, né, a China para baixo do inferno, né? Agora, é a mesma imagem, o mesmo fato, mas contado de forma completamente diferente. Teve uma apresentação de uma ginasta que a câmera da Rede Globo focalizou as costas dela. Estava cheio de hematomas, né? Aí o Galvão Bueno falou, olha, ela é campeã olímpica. Vejam como que os chineses tratam, né, os comunistas tratam os seus campeões olímpicos, à base de tortura. Reparem bem nas costas dela, cheio de marcas vermelhas, né? Bom, então, agora, a minha esposa assistindo isso, como ela é acupunturista, ela sabe, a acupuntura é a medicina tradicional chinesa, então ela sabia que aquelas marcas é ventosa, né? Um tratamento feito pela pastoral da criança, pastoral da saúde da igreja, né? A ventosa, que pega um copo virado então para a pele, né? E esquentando do outro lado, vai, né, sugar aí, né, o sangue, as energias, e as dores nas costas, olha, instantaneamente saram. Ela fez isso comigo uma vez, esquecemos, né? Fui na praia, aí tirei a camisa, estava cheio de marca, eu não estava vendo, né? Os outros que ficavam espantados olhando para mim. Não era tortura, é tratamento médico, tá vendo? Então, por isso, quer dizer, né, a nossa reação diante do que acontece na sociedade é totalmente domesticada, ou não é? Tá? Reparem bem, eu tenho uma apresentação, não vou passar para vocês hoje não, mas que diz assim, né? É um pesquisador, né, de jornalismo que fez um levantamento aí nas reportagens dos últimos anos e escreveu, né? Então, regras para redação, né, para quem quer ter sucesso no jornalismo, né? São 10 pontos. E aí, esses 10 pontos dizem o quê, né? Primeiro, sempre que você for falar uma notícia, fazer uma notícia sobre o MST, coloca logo depois de uma notícia criminal. Pode reparar, quando falar do Sem Terra na televisão, ele vem depois de algum crime. Para a gente ligar o quê? MST com crime. Segunda coisa, tá? Vai escutar aquela pessoa que está chorando, né? Então, teve uma manifestação que o movimento fez, aí tem lá uma funcionária da empresa que estava chorando, aí foram, né, entrevistar ela, que está fragilizada. Aí o que ela falou, né, então o pessoal coloca de relevo, né? Terceiro, né, qualifica as pessoas na profissão que elas não têm ainda, né? Então essa pessoa que foi entrevistada, ela era uma técnica em agronomia e colocaram lá como, então, assim, o ênfase que deu é como se ela fosse a pesquisadora da empresa, né? Então, quer dizer, são 10 itens, né? E todos para a gente o quê? Entender, escutar a mensagem, mas de uma forma totalmente manipulada, né? Então, um pouco isso aí. Bem, diante dessa realidade, né, aí eu vou ler um pedacinho aqui. Esse daqui é um seminário que o padre José Comblan, né, é um padre belga que está no Brasil há muito tempo, desde a ditadura militar. Ele escreveu bastante coisa sobre pastoral urbana, sobre teologia da libertação. Hoje está com 84 anos, se não me engano, mas está bem lúcido ainda, falando muitas coisas boas, né? E em 2006 ele fez um seminário com a gente no CEPIS e a gente publicou, né? E aí vou ler um trechinho aqui que diz o seguinte: os profetas são necessários no reino de Deus. Só que na vida concreta precisa-se de dinheiro. Profetismo não dá dinheiro. Se o bispo quer dinheiro do governador, vai ter que aceitar muita coisa. Vai ter que ficar calado em muitas coisas.